Voltamos, né, para dar continuidade com o deslocamento. Eu falei para vocês que eu ia trazer alguns exemplos e daí eu trouxe uns 2 exemplos para vocês e depois a atividade. Esse assunto é muito básico, é bem facilzinho, então é bem rápido. Então por isso que eu não trouxe tantos exemplos assim. Bom, vamos lá. Primeiro exemplo. Bom, um carro parte do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido, até o quilômetro 90. Determine o deslocamento. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, sempre quando a gente vai resolver, né, uma continha dessas, a gente tem que retirar as informações. Então, a gente tem que entender o que é cada um dos dados dado na nossa questão, né? Então, a gente primeiro retira esses dados, entende o que é esses dados, e aí depois a gente vai para a fórmula, tá? Então, primeiro a gente tem 2 dados aí. A gente tem o dado que é o numeral 12, é um dado, e a gente tem o 90. Então, a gente tem 2 dados aí. Então, a gente tem que entender o que é cada um desses. O carro parte do quilômetro 12. Então, se o carro parte do quilômetro 12, então significa que é a posição inicial desse veículo. Então, esse carro, ele está na posição, ele está no momento 12. Então, ele está na posição 12 quilômetros. Então, a gente vai lá e coloca. Qual é a letra que representa a posição inicial? Então, é o S. Ou tem livros que a gente vai ver apenas SO, outros o S inicial, né, com um izinho ou com um O, de origem. Então, eu vou colocar O de origem. Claro que não vai ficar tão perfeito, né, porque eu não tô utilizando o mouse, aí não fica muito bonitinho, mas dá para entender, né? Então, SO, posição inicial, é igual a quanto? A 12. Então, a gente vai lá e coloca 12. 12 o quê? Quilômetros. Então, ele está na posição 12 quilômetros. Beleza. Daí, a gente já colocou a nossa primeira informação, nosso primeiro dado. Vamos colocar o nosso segundo dado. A nossa segunda informação diz que esse carro partiu do quilômetro 12 de uma rodovia e desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Então, veja, ele saiu do quilômetro 12 até o quilômetro 90. Ou seja, a posição final desse meu veículo é igual a 90 quilômetros. Então, a gente vai lá e coloca 90. Tá meio feinho, né? Mas dá para entender que eu tô falando. Eu não sou muito expert em tecnologia, mas dá para entender, né? Bom, então, aqui estão os nossos dados, né? Posição inicial e posição final. Agora, qual é o nosso segundo passo? É colocar essas informações na nossa fórmula. Então, a questão não está pedindo a posição inicial, não está pedindo a posição final. Está pedindo o quê? Está pedindo o deslocamento. Então, a gente tem que utilizar a fórmula de deslocamento. Qual é a fórmula para encontrar o deslocamento? É o delta S. Então, o delta S é igual a quê? Delta S é a posição final menos a posição inicial. Essa é a nossa fórmula. Então, a gente vai colocar os nossos dados dentro dessa fórmula. Lembrando que, às vezes, os nossos dados, eles dão medidas diferentes, unidades diferentes, comprimentos diferentes. Então, a gente tem que colocar isso na mesma unidade, no mesmo comprimento. Por exemplo, aqui a gente tem 12 quilômetros, aqui também 90 quilômetros. Às vezes, a questão nos dá o seguinte, 12 quilômetros, 90 metros. Então, veja que a gente tem 2 dados diferentes, quilômetros e metros. E aí, quando isso acontece, a gente tem que transformar em uma só. Ou a gente só utiliza quilômetros, ou a gente só utiliza metros. Então, na frente, a gente vai aprender a converter
toda vez que a gente precisar fazer uma conversão. Então, a gente vai aprender logo mais. Então, continuando aqui, como está em quilômetro, e aqui também, então a gente vai continuar na fórmula normalmente, tá? Sem precisar fazer nenhuma transformação. Então, a gente tem que ΔS é igual a posição final. Quanto que é a minha posição final? Que é esse Szinho aqui. É igual a 90. Então, a gente vai lá e coloca 90. Muito feinho, mas tá valendo. 90 menos. Qual é a minha posição inicial? Minha posição de origem. Minha posição de origem é 12. Então, eu vou cá e coloco 12. Então, a gente tem 90 menos 12. Quanto que é 90 menos 12? 78. Então, o nosso deslocamento, vou puxar uma setinha para cá, nosso delta S é igual, um pouco difícil usar isso daqui, é igual a 78 quilômetros. Então, a gente tem que colocar um km aqui, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, mas tem que ficar do ladinho. Por que km? Porque nos nossos dados iniciais lá, está em km. Então, o nosso resultado também vai ser em km. Então, esse é o nosso resultado. Difícil usar isso, hein? Vamos lá. Feinho, né? Mas dá para entender. Então, é isso. Então, o nosso ΔS é igual a 78 quilômetros. Então, é dessa forma que a gente resolve uma continha de deslocamento. Então, pessoal, fica dessa forma aqui. Então, vamos para o exemplo 2. Veja só, um carro vai do quilômetro 40 ao quilômetro 70. Então, determine a posição inicial e final, na letra A. Então, é muito simples. Deixa eu colocar aqui o lápis. Então, é simples. Ele quer saber a posição inicial e a posição final. Então, qual é a letra que representa a posição inicial? É o SO. Ou SO, tem alguns livros, né, que usa o SI de inicial e F de final. Então, SO. Meu SO tá me dizendo aqui, ó, um carro vai. Se vai, ele está partindo. Se vai, ele está naquele momento, ele está naquele instante, ele está naquele lugar. Então, se ele vai do quilômetro 70, é porque ele está no quilômetro 70. Então, é a posição de origem, é a posição inicial. 40 quilômetros. Então, essa é a nossa posição inicial, 40 quilômetros. Aí, ele também quer saber a posição final. Então, eu vou colocar aqui do lado. Posição final. Qual é a letra que representa a posição final? Apenas o S. Ou S ou SF. Tem alguns livros que usa F de final. Ou não precisa colocar nada, só o S. Então, posição final. Qual é a minha posição final? Onde foi que eu cheguei? Se eu sair do quilômetro 40, eu cheguei no quilômetro 70. Então, essa é a minha posição final. Então, 70 km. É sempre importante colocar essas letrinhas no final de cada pergunta, porque a gente tem várias situações. A gente tem quilômetros, tem metros, então a gente tem que identificar. Nesse caso aqui é 70 quilômetros. E a letra B pede o deslocamento. Então, ele pede o delta S. Então, qual é o delta S? Bom, delta S é igual a quê? É igual ao S final
menos o S de origem.